Meus queridos, então mais uma vez aí, boa tarde a todos, boa tarde à professora Silvana, boa tarde aos demais professores aqui hoje presentes, participantes do nosso curso de Gestão Contábil e Plano de Negócios. Caminhando aí então para a nossa reta final do curso, igual vocês perceberam assim, ao longo de toda essa proposta, dentro da gestão contábil, das atividades que as empresas fazem, cada dia a gente veio trabalhando no sentido de mostrar um pouquinho como que funciona essa gestão administrativa dentro das empresas, as informações contábeis para tomada de decisão. E aí hoje, né, então, como a professora Silvana apresentou, a gente vai estar finalizando com vocês sobre demonstração do resultado e avaliação financeira, né, um dos itens de fundamental importância, principalmente nesse momento em que a gente está vivendo, tá? Gostaria de pedir, né, então, desculpas aí em função do atraso, nesses minutinhos de início, por conta de problemas técnicos, mas acredito que acho que agora todo mundo está conseguindo, né, ver as duas telas, a imagem, ouvir. Deixa eu voltar aqui no chat. Pessoal, então, tá todo mundo conseguindo acompanhar, ver as duas telas? Só manda um ok lá no chat para a gente poder dar início, que aí a gente já consegue ter aí, ver como que todo mundo está conectando. Ó, professor Fábio, então, ok. E assim, pessoal, conforme for, se alguém tiver algum problema, então manda lá, que aí, geralmente, como que funciona assim? Se tiver algum problema de conexão, só, né, sair e entrar de novo, que a conexão, ela volta, tá? Bom, deixa eu reproduzir aqui a tela, né, colocar no modo de exibição, para a gente poder, então, dar ao início esse último conteúdo do nosso curso de Gestão Contábil e Plano de Negócios. Meus queridos, é o seguinte, o que a gente vem falando até agora é sobre essa importância das informações contábeis para a tomada de decisão administrativa, decisão estratégica, dentro de uma empresa que está ali no seu dia a dia desempenhando as suas atividades. Só que quando a gente fala de análise financeira, de desempenho de fato, né, de uma empresa, o que isso representa para a gente? Todo empresário, a partir do momento em que ele decide, né, abrir uma empresa, o que ele está tomando como pressuposto? Só, eu vou abrir uma empresa numa forma de um investimento. Porque da mesma forma em que ele tem esse capital, né, inicial, que ele poderia aplicar no investimento, no banco, ou que ele poderia, por exemplo, comprar títulos do Tesouro, comprar ações de outras empresas lá na Bolsa, ele decide fazer o quê? Pegar esse dinheiro e partir para o empreendedorismo, certo? E a partir daí, o que significa essa questão do empresário ele decidir empreender? Ele espera que esse dinheiro que foi investido dentro da empresa, né, sendo ela um investimento como qualquer outro, que a empresa, utilizando esse dinheiro, captando recursos, utilizando mão de obra, matéria-prima, no final agregue valor e que sobre um determinado resultado na forma de lucro. E por isso que a gente fala que toda e qualquer entidade, né, não somente as empresas, elas almejam esse resultado positivo, que dentro de uma sociedade empresária, vamos dizer assim, de uma empresa comercial, prestadora de serviços, indústria, a gente chama de lucro. Só que, no entanto, esse lucro, antes disso, ele representa o quê? Aquele resultado positivo, né, dentro daquele exercício. E todas as organizações, que a gente fala que são organizações de uma forma geral, toda e qualquer entidade, ela vai almejar resultado positivo. Porque a gente fala assim, entidade sem fins lucrativos, né? É que o objetivo final dela não é pegar esse lucro e, né, esse resultado, esse superávit, esse resultado de fato positivo e distribuir para os seus dirigentes. É que faz com que esse resultado seja reinvestido nas suas próprias atividades. Então, toda, né, e qualquer organização sempre vai almejar um resultado positivo. Até porque essas entidades do terceiro setor, vamos dizer assim,
por muito tempo, ela permanecer ali no saldo negativo, sempre apresentando prejuízo após prejuízo, ela não vai conseguir sustentar suas atividades fins, né, de caráter social, ambiental, associação, as demais entidades. Então, quando a gente fala de avaliar o resultado de uma organização, ela pode ser aplicada tanto também, né, na questão de empresas que exercem alguma atividade empresária, como também de entidades que têm ali um caráter não tanto buscando, né, esse lucro, esse superávit, mas que precisam ali ter um bom desempenho financeiro no sentido de poder assegurar, inclusive, as suas atividades, né, suas atividades sociais e atividades fins. E para isso, né, dentro da gestão administrativa, o que a gente analisa? Né? Então vamos trazer um pouquinho só mais para a área comercial. Se a empresa está dando lucro ou prejuízo. Porque esse empresário, a partir do momento em que ele decide empreender, que ele decide ali pegar o seu capital investido, pegar o seu capital e investir dentro de uma organização, investir numa empresa, né, tem ali uma ideia de negócio, ninguém vai ter essa intenção de abrir e trabalhar no vermelho. É importante, então, de fato, que a empresa busque esse resultado positivo, que o que a gente chama, né, do lucro, ele nada mais representa do que a própria remuneração do sócio, né? Vamos dizer assim, é a recompensa do empresário no final do exercício por ele desempenhar essa atividade empresária, né? Gerar renda, gerar contratação de mão de obra, agregar valor. Tudo isso, né, nesse sentido. E agora, né, falando um pouquinho mais da parte mais técnica, a gente viu, inclusive, acho que isso foi na nossa segunda aula, quando falou do balanço patrimonial, em que lá a gente fez uma abordagem de, por exemplo, como que funciona o patrimônio de uma empresa. Né? O patrimônio, a gente viu que ele representa nada mais do que os bens, direitos e obrigações. E isso, qualquer tipo de patrimônio, seja de uma pessoa física, né, nós, pessoas naturais, como também de uma pessoa jurídica. Então, todo o patrimônio, ele vai ser composto por esses bens, né, que são os bens materiais ou imateriais. Desculpa, pessoal, só um segundinho. Tadeu? Meus queridos, desculpa a interrupção. Então, toda empresa ela vai ser formada por esses bens, né, que são bens materiais, que são lá os bens de uso, né, uso, comercialização, estoque, material de manutenção, tudo mais que a empresa ela utiliza. O intangível, né, que são lá o veículo que a empresa tem, as edificações, as máquinas, equipamentos, como também os bens imateriais, que são os intangíveis, né, a marca, o ponto comercial, né, tem ali também os seus direitos, certo? Por exemplo, quando uma empresa faz uma venda a prazo, né, ela tem o direito de receber esse dinheiro do cliente que eventualmente ela vendeu, né, disponibilizou essa venda para receber ao longo do período, como também as suas obrigações, que são o que ela deve para terceiros, né, os fornecedores, as demais contas de manutenção a pagar, tributos para o governo, salário dos colaboradores, que, no final, quando a gente avalia esse conjunto de bens, direitos e obrigações, a gente vai ter o resultado, né, situação financeira líquida, né, vamos dizer assim, positiva, negativa ou neutra. Tá? Então, isso que a gente viu quando a gente fala da gestão patrimonial, esse conjunto de bens, direitos e obrigações, a gente está falando do quê? De contas patrimoniais, que são contas que vão fazer o quê? Contas que vão compor o patrimônio da empresa, né? Compor os bens, os direitos e as obrigações. Quando a gente fala que vai avaliar o desempenho, então vamos dizer assim, o resultado operacional, para ver como que está sendo a eficiência dessa empresa, se ela está sendo capaz de gerar resultado positivo, agora a gente trabalha com outros tipos de conta, que é o que a gente chama, então, né, agora falando mais dessa parte técnica, que são contas de resultado.
né? Que são essas contas que a empresa ela vai controlar a entrada e saída de dinheiro no sentido de receitas e despesas para ver se no final daquele período ela vai ter lucro ou prejuízo, tá? E quando a gente fala, né, no final do período, o que é importante a gente ver? Que período é esse? Né? De quanto em quanto tempo uma empresa ela vai fazendo o acompanhamento, e vendo como que a empresa dela está apresentando o seu desempenho. O ideal, pessoal, é que periodicamente a empresa faça esse controle e análise, né? A cada 15 dias, né, mensalmente, a cada trimestre, a cada 6 meses, ou, né, que às vezes, vamos dizer assim, por exigências legais do fisco, anualmente. Tá? Mas o ideal para que uma empresa ela possa tomar uma boa decisão administrativa, que possa ter ali uma decisão direcionada ao seu posicionamento estratégico no mercado, que ela tenha esse acompanhamento, né, constante. Né? E esse acompanhamento que vai falar se ela está tendo lucro ou prejuízo são por meio dessas contas que a gente chama de contas de resultado. Tá? Bom, então o que representa essas contas de resultado? Nada mais são do que? São as contas de resultado, essas receitas e despesas, em um primeiro momento, quando a gente fala, né, da avaliação da situação da empresa, elas são contas transitórias. Né? Então, ou seja, elas são contas que não vão levar saldos de um ano para o outro. Né? Por quê? O que isso representa? Toda empresa, pessoal, quando ela vai fazer a apuração do seu resultado, ela vai ver, ó, nesse mês, nesse trimestre, nesse ano, qual que foi o meu resultado? Então, o que eu tive de receita e despesa, né? Vamos pensar o exercício social completo, de 1º de janeiro até 31/12. O que eu tive de receita? Então, o que me entrou de dinheiro e o que eu tive de despesa, né, que vai exigir essa saída de dinheiro da empresa ao longo desse período. Então, eu vou ver, ó, dentro do ano de 2019, eu tive lucro ou tive prejuízo. Por que a gente fala que elas são zeradas? Né? Porque quando eu for avaliar o resultado do ano seguinte, eu vou ter que ter, vamos dizer assim, um saldo de abertura, né, um saldo inicial zero, para saber, ó, dentro desse período, quais foram as despesas e receitas que eu tive. Porque se, né, vamos pensar assim, se essas despesas, tem lá, despesas com salários, ao longo de 2019, se a partir do momento em que eu não zero essas contas, que eu não faço a baixa delas para fazer a apuração do resultado, se eu for pegar lá, quanto que eu tive de despesa com salários em 2020, na hora que eu for fazer o encerramento? Esse valor ele vai ficar distorcido, porque ele vai pegar 2020 e também vai pegar 2019. Então, quando a gente fala de contas de resultado, ele segue esse raciocínio. Ano após ano, né, período após período, mês após mês, a empresa ela vai fazendo esse acompanhamento e terminou o período, terminou aquele mês, terminou aquele trimestre ou aquele ano, ela zera esses saldos para poder dar início ao próximo período de apuração e acompanhamento. Tá? Então, ó, elas vão ser transitórias, ok? Por quê? Ao final de cada exercício social, as mesas são encerradas, a fim de que se possa apurar o resultado do exercício. Então, naquele período, quando eu comparo as minhas receitas com as minhas despesas, o que me sobrou no final? Eu tive resultado positivo? Eu tive lucro? Ou eu tive prejuízo? Tá? E aí, meus queridos, falando então das receitas, o que isso representa para a gente? Né? Então, quando a gente fala assim, receita, né? A receita, pessoal, a gente pode dizer que é a principal fonte de recursos de uma empresa. Né? Então, vamos pensar assim, para uma empresa poder ali operar, a primeira fonte de resultado, a primeira fonte de dinheiro, vamos dizer assim, é o capital dos sócios. Né? Então, eu tenho ali, eu na condição de empresário, eu tenho R$2.000, R$5.000, R$10.000, né? Então, eu pego esse meu dinheiro, né, que é do sócio, né, da minha pessoa física, e invisto na pessoa jurídica. Então, esse é o primeiro capital.
né? Primeiro, origem de recurso que uma empresa ela tem. Por isso que a gente até costuma falar que uma empresa, né, ela já nasce devendo. Devendo no sentido do quê? Que a primeira fonte de recursos não é dela, né? Geralmente é do sócio. Vamos pensar o seguinte, eu não tenho dinheiro para investir. O que eu vou fazer? Eu vou buscar capital de terceiros, né? Eu vou contratar um empréstimo, contratar um financiamento para ter ali o meu capital de giro inicial e poder começar a operar. Tá? Então, assim, em um primeiro momento, a regra mais comum é que seja, né, esse capital esse capital próprio, que é o capital dos sócios, que é esse capital social que os sócios colocam à disposição da empresa e, com isso, ela possa dar início à sua atividade empresária. Tá? Só que a partir disso, uma empresa ela não pode viver de forma única e exclusiva do capital dos sócios. Porque o dinheiro dos sócios é da pessoa física. Né? Então, cada vez que o sócio ele fica aplicando dinheiro na empresa, é como se a empresa cada vez mais tivesse uma obrigação com o sócio no sentido de remunerar. Porque vamos pensar assim, olha, se eu invisto 10 mil reais numa empresa, o mínimo que eu espero é que essa empresa me retorne o valor que eu investi, né? Esses 10 mil. E como que essa empresa ela vai me retornar esse dinheiro? Por meio do lucro, né? Porque eu posso ter ali a minha retirada de prolabore, mas isso é um critério à parte, porque a forma que o sócio remunera o sócio não, a forma como a empresa ela remunera o sócio parte, né, daquele resultado positivo, daquele lucro. E como que eu apuro o lucro dentro de uma empresa? Eu pego as minhas receitas e confronto com as minhas despesas. Certo? Então, as receitas é a principal fonte de recurso dentro de uma organização. E, em termos mais conceituais, então, o que significa essa receita? Elas vão ser variações patrimoniais positivas, porque aumentam o patrimônio líquido. Então, ou seja, quanto mais receita eu tiver, quanto mais bens e serviços eu vender, mais dinheiro vai entrar para o meu patrimônio. Né? Então, de que forma pode ser classificada essas receitas? Elas podem ser, o que a gente chama, né, dentro da gestão contábil e gestão administrativa, de receitas operacionais, ok? Como também outras receitas. Receitas operacionais, como o próprio nome fala, são receitas que vêm da própria operação da empresa. Então, para eu falar que uma receita operacional, em um primeiro momento, o que eu preciso avaliar? Bom, o que a minha empresa faz? Né? Vamos pensar assim, eu tenho um comércio varejista de produtos alimentícios, um mini mercado. Então, a minha receita operacional corresponde ao quê? Ao que eu vender de produtos alimentícios. Vamos supor que eu que eu tenha ali uma empresa de produtos farmacêuticos, uma farmácia. Qual que é a minha receita operacional? Tudo aquilo que entrar de dinheiro decorrente da venda de medicamentos. Ou ainda, eu sou uma empresa que presta serviços de consultoria administrativa, né? Assessoria, a cobrança e tudo mais. Qual que vai ser a minha receita operacional? Todo aquele valor que eu receber em contrapartida da minha prestação de serviço. Então, essas receitas operacionais, a gente fala dentro da administração da empresa, que são as receitas decorrentes do objeto social. Né? Então, só para a gente poder retomar, o que é esse objeto social? É a própria finalidade da empresa. Então, para que aquela empresa está no mercado? Qual que é o objetivo dela? Prestar serviços, industrializar, comercializar bens? Né? Então, essas são as receitas operacionais. Como também uma empresa, ela pode ter outras fontes de receitas, né, que é o que a gente chama de outras receitas. O que isso representa? Né? Por exemplo, eu sou vamos pegar o exemplo de uma farmácia. Ela tem lá a receita operacional dela, que é decorrente da venda de medicamentos. No entanto, ela tem lá uma moto, um carro, que é de patrimônio da empresa e ela decide fazer a alienação, ela decide vender. Por essa venda, né, desse bem, desse veículo, dessa moto ou desse carro, ela vai ter uma receita. Né? Ela vai estar escriturando como receita dentro do seu patrimônio. Entretanto, ela não vem da operação principal. Porque qual que é a atividade fim dessa empresa? Vender medicamentos.
A partir do momento em que ela vende esse bem do imobilizado dela, esse veículo, essa moto, a gente diz que, né, dentro do fluxo de dinheiro é uma receita não habitual. Então, é uma receita esporádica. Então, na hora de classificar, para poder fazer essa análise, a gente tem que classificar ela de uma forma diferente. Porque eu não posso colocar dentro das minhas receitas operacionais, porque daí eu vou ter uma visão equivocada do resultado da empresa. Porque vamos pensar o seguinte, eu vendi ali, no mês, R$ 100.000 em medicamentos. E dentro daquele mês, eu consegui vender um veículo por exemplo, R$ 60.000. Se eu coloco tudo dentro da mesma conta, dentro da mesma classificação, eu olho lá no mês. Nossa, de um mês para o outro, vamos supor, eu vendi lá num mês 95 mil, no outro eu vendi 100 mil e vendi esse meu veículo no valor de 60. Se eu olho 95 mil para 160, em um primeiro momento vai ter aquela impressão, nossa, eu consegui aumentar minhas vendas, eu estou tendo mais dinheiro, está entrando mais dinheiro no meu caixa, né? No sentido de que as pessoas estão consumindo mais esse meu bem que eu estou ofertando. Se a gente colocar tudo dentro da mesma classificação, a análise ela pode ter uma visão mais distorcida, porque aquela receita, então aquele aumento de receita, não veio da atividade operacional, né? Ela veio de uma receita que não vai ter todo mês, porque a atividade fim não é vender veículo, não é vender esse imobilizado, é vender medicamento. Né? Porque da mesma forma, se no mês ela vende 90 mil, né, e no outro vende 70, né, vamos pegar a situação inversa, e junto com esse 70, ela tem a receita de venda, né, de imobilizado, ela olha, nesses 60 mil, de um mês para o outro, né, de 90 para 130 mil. Então, na hora de fazer a análise, a gente tem que segregar para não ter uma visão distorcida do que está acontecendo dentro da empresa. Né? Então, por se tratar de origem de recurso, então quando a gente fala receita é origem de recurso dentro da empresa, a gente está falando do quê? Isso, né, dentro do jargão contábil, a gente chama de crédito. Né, porque representa toda essa origem de recursos que uma empresa ela tem à sua disposição. Tá? Meus queridos, só para a gente poder ter aqui o acompanhamento, alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer algum comentário? Porque a gente vai conduzindo assim, no sentido de um bate-papo mesmo. Né? Para quem tiver alguma dúvida ou tiver algo a estar trazendo para a gente debater, fica à vontade. Perfeito. Bom, feito isso, pessoal, então a gente tem aqui, né, então, as receitas como a principal fonte de recursos. Então, como foi falado, essas receitas operacionais são aquelas que vêm da onde? Das atividades principais de uma empresa. Em uma demonstração do resultado, então, como que ela pode aparecer? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu só subir um pouquinho, porque às vezes pode ficar com essa imagem de compartilhamento, para todo mundo poder ver, Então, como que podem ser classificadas essas receitas? Igual a gente comentou, pessoal, uma empresa, a partir do momento em que ela é aberta, ela vai ter uma finalidade, né, operacional. Então, o que eu vou fazer? De forma geral, vamos pensar assim, a gente pode ter 3 tipos de empresas. Né? Pode ter empresas com atividade comercial, certo? Com atividade de indústria, né? Atividade industrial, de transformação de bens, como também de venda de serviços. Então, ou seja, sou uma empresa que presta serviços para terceiros. Então, dentro dessa classificação, na hora que a gente faz a avaliação do resultado de uma empresa, a gente vai identificar lá a receita. Mas que tipo de receita é essa? Né, dentro das receitas operacionais. É uma receita, então ela pode aparecer na forma de receita com venda de produtos, se eu for uma indústria. Né, então, como que eu sei que produto vai aparecer se eu estiver avaliando o resultado de uma indústria? Só a gente analisar. Produto vem do quê? De produzir, da produção. Quem que produz? São as indústrias. Certo? Porque as demais entidades, o que elas vão fazer? Elas vão
comercializar, né? Vão comercializar onde? No comércio, né? Essas mercadorias. Mercadorias, então, são para as atividades comerciais. São empresas que têm ali atividade atacadista, varejista, de distribuição, ok? Então, se eu identificar, falar assim, ó, eu tenho receita com venda de mercadorias. E isso representa que eu não produzo. Eu simplesmente adquiro bens de terceiros e, com isso, realizo a minha venda. Ok? E se eu for uma empresa prestadora de serviços, também. Então, se eu presto serviço para terceiros, eu vou e classifico como venda de serviços. Por que é importante a gente segregar essa receita na hora de fazer uma análise gerencial? Porque vamos pensar o seguinte, né, várias empresas não exercem somente uma atividade. Vamos pensar ali um setor de comércio de produtos de informática, né, que atua ali no setor de informática. Além da receita com venda de notebook, câmera, câmera digital, webcam, mouse, teclado, CPU e demais utensílios, né, demais bens, ela pode ter atividade de prestação de serviço de formatação, de manutenção, serviço de prestação de, vamos dizer assim, de manutenção técnica da rede de informática. Então, a partir do momento em que a gente tem a atividade da empresa, ela é o quê? A operação dela é ter venda de mercadorias e prestação de serviços no setor de informática. Na hora de fazer a minha análise estratégica, é importante eu fazer essa segregação. Então, da onde está vindo mais receitas? Né? Vamos pensar assim, da onde é maior essa minha dependência da origem de recursos? Então, da onde vem mais o meu dinheiro? Vem do comércio ou vem do serviço? Porque se a gente faz essa análise gerencial, a partir do momento em que a gente avalia, ó, eu tenho receita com mercadoria e venda com serviço. O que está me trazendo mais resultado? Né? É atividade de mercadoria? Né? É atividade de serviço? Aonde eu estou tendo lucro? Aonde eu estou tendo prejuízo? Porque vamos pensar, ó, na minha atividade de serviço, eu tenho ali a minha receita, só que no final, nesse segmento de prestação de serviço, eu estou tendo um lucro maior do que na mercadorias. Então, às vezes, não compensa, ó, mercadorias eu estou tendo prejuízo. Né? Porque se a gente coloca tudo junto, muitas vezes a atividade de serviço pode sobrepor o prejuízo das mercadorias e ter uma, igual a gente falou, uma visão distorcida. A partir do momento em que eu segrego, ó, isso é mercadoria e isso é serviço. Se o meu segmento de mercadorias está dando prejuízo, isso pode, em um primeiro momento, dar subsídios para tomada de decisão estratégica, fazer com que o empresário decida, ó, não compensa a gente continuar comercializando. Vamos parar com esse setor de revenda, vamos liquidar o estoque a preço de custo, para a gente não ficar no prejuízo em função do preço de compra, e vamos continuar aí com a nossa prestação de serviços. Né? Então, é importante a gente fazer a segregação, principalmente para essa questão de tomada de decisão estratégica. Porque, igual a gente falou, qual que é o objetivo da contabilidade? Promover aos seus usuários informações que sejam úteis para a tomada de decisão. Ok? E quando a gente fala, então, de outras receitas, então eu tenho lá receitas que podem ser de origem de produção, como a indústria, comercialização, se for uma empresa de comércio, como também uma empresa que presta serviços. E as outras receitas? Né? O que isso significa? A primeiro momento em que eu vou fazer uma análise dessa origem de recursos dentro de uma organização. Então, se a gente fosse conceituar essas outras receitas, o que elas representam para a gente? Então, são receitas oriundas das atividades acessórias. Acessórias no sentido do quê? São receitas complementares, né? Que não vai estar ali na atividade, no fluxo contínuo da atividade operacional. E, dentro da demonstração de resultado, como que isso pode aparecer? Igual a gente falou, eu tenho lá um bem no meu intangível, uma máquina, um equipamento, um veículo, né, um caminhão, se eu for uma empresa que tem ali atividade de transporte, eu tenho esse bem. Eu decido vender ele, eu vou ter um ganho, né? Um ganho no sentido do quê? De entrar a receita e depois eu vou fazer a apuração. Ó, na minha contabilidade, ele estava escriturado por 50 mil, eu consegui vender ele por 60, então eu tive um ganho de 10. Tá? Como também pode ser a situação inversa. Ó,
tava ali esse caminhão que eu comprei na minha contabilidade por 50, só que ele está desvalorizado. Ele já rodou bastante, a tabela FIP dele está baixa e eu consigo vender ele por 40. Então, ao invés de ter um ganho de 10, eu tenho uma perda no valor de 10, né? Situação inversa. Da mesma forma, pessoal, quando a gente fala do imobilizado, a gente pode ter uma receita proveniente do intangível, né? Porque vamos pensar o seguinte, eu tenho ali a minha marca comercial, né? Uma rede de lojas que tem ali o nome que já é conhecido, que já tem ali o seu público direcionado, e a empresa ela decide fazer a alienação dessa marca. Então, eu vou te vender essa marca, certo? Né, a partir do momento em que a empresa ela faz a venda dessa marca, ela faz a venda desse bem intangível, ela também vai receber por essa operação comercial. E nessa operação, ela vai apurar o ganho. Essa marca, para mim, né, nos meus registros, tem valor, vamos dizer assim, o valor de registro no valor de 100 mil reais. Eu fui agregando valor, tendo melhor relacionamento com fornecedores, clientes, colocando meu produto no mercado, e hoje a minha marca ela tem um valor de mercado num valor, vamos pensar assim, de 300 mil. Né, que isso geralmente acontece também com as startups, com esses potenciais valor de mercado, em que esse valor inicial que está registrado no patrimônio é um valor abaixo, só que no momento em que é comercializado esse know-how, esse bem intangível, essa marca que esse estabelecimento, essa empresa tem um valor acima, né? Valor de mercado. Então a empresa também vai fazer o reconhecimento e apuração desse ganho. E aqui, pessoal, é importante a gente fazer essa distinção quando a gente fala do intangível, da origem, né, de recurso quando a empresa opera com intangível. Porque uma coisa é a empresa ela vender um bem intangível. Então, eu vou vender a minha marca comercial e eu não vou ter mais direito de uso dela. Tá? Outra coisa é eu conceder a licença para que outros estabelecimentos também utilizem a minha marca. Tá? Isso a gente fala que, vamos dizer assim, que são os royalties, né, que são as taxas, as licenças de franquia. Porque é muito comum, por exemplo, eu vou abrir lá um supermercado, vamos pensar no caso do Taust. Então, ele vai ter ali a sua rede de lojas e vamos supor que uma outra empresa decida abrir, explorar o mesmo ramo, só que quer utilizar a marca do Taust. O que ele vai fazer? Ele vai ter o contrato de licença de exploração da marca. Né? Da mesma forma, se a gente estiver falando de uma rede de drogarias. Né? Eu quero abrir ali a minha farmácia, só que então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar um nome comercial para justamente poder ali já ter uma maior participação no mercado, porque geralmente essas taxas de franquia funcionam nesse sentido. O que justifica, ou também o que direciona o empresário já em um primeiro momento buscar uma franquia? Todo aquele nome comercial, aquele conhecimento por meio do seu público, por meio dos seus clientes. Então, a partir do momento em que eu utilizo essa taxa, utilizo esse nome comercial na modalidade de franquia, aí o tratamento ele é diferenciado, né? Porque o nome comercial, ele é um bem intangível, né? A franquia, a marca, né? Assim como os direitos de exploração. Porque vamos pensar assim também, eu sou uma indústria, né, uma editora gráfica. Eu adquiri os direitos de exploração de um determinado livro, de um determinado né, um bem literário. Isso para a empresa vai representar um intangível, que ela tem, vamos dizer assim, a licença para poder explorar aquela produção, aquela venda de livros, então esse direito vai representar um bem intangível para ela. Se ela faz a venda, ela vai apurar a alienação. Então, só para a gente poder fazer essa distinção no sentido de como que é esse tratamento do intangível. Porque uma coisa, então, para a gente fechar, é eu vender esse bem intangível, outra coisa é eu conceder a licença para que outros também usufruam desse bem. Tá? Como também, né, outras receitas, lucros ou dividendos recebidos. Porque, por exemplo, da mesma forma que uma empresa ela pode ter o seu sócio uma pessoa física, ela pode ter ali no quadro societário uma outra pessoa jurídica. Né? Então, em função disso, a empresa, a partir do momento em que ela apura o seu lucro, ela vai pagar para os seus sócios. Né?
No caso da pessoa física, ele vai declarar no imposto de renda a pessoa física dele. Se o sócio dessa empresa for uma outra pessoa jurídica, como que essa pessoa jurídica dá entrada desse dinheiro? Por meio do valor de receita, né? Na forma de lucros recebidos. Então, eu, empresa, pessoa jurídica, tenho uma participação em outra pessoa jurídica, então, em função dessa participação, se eu receber, né, o lucro, eu vou dar entrada como outra receita. Tá? Pessoal, então, até aqui, tranquilo. Se alguém tiver alguma dúvida, né, pode ir lá mandando no chat, no bate-papo, que a gente vai, né, conversando. Então, Lucas, está bem claro. Vamos lá. Tranquilo, então, pessoal. Ó. Então, ó, para a gente falar, então agora, a gente falou das receitas, né, que são as principais origens de recursos dentro da empresa, certo? E agora, então, também uma empresa, ela pode ter o quê? As suas despesas, certo? E essas despesas, pessoal, da mesma forma que as receitas representam origem dos recursos, as despesas dentro de uma empresa representam o quê? As aplicações de recurso. Vamos pensar o seguinte, ó, eu tive uma receita, tá ali o dinheiro no meu caixa, certo? Bom, então, receita, origem. E as despesas, então, por que elas representam a aplicação de recursos? Ó, eu tenho ali a minha receita, o meu dinheiro no caixa. Aonde que eu vou aplicar? Eu vou comprar mais mercadoria para revender? O que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu vou comprar material de manutenção? Eu vou comprar material de uso e consumo, de combustível, de manutenção do estabelecimento, gastar com produto de informática, com limpeza, com uma reforma que eu possa vir a fazer, com água, luz, energia, telefone. Eu vou aplicar recurso contratando mão de obra, né, na forma de funcionários, vou contratar ali, chamar alguém para trabalhar comigo. Aonde que eu vou aplicar esse recurso? Eu vou contratar mão de obra de terceiros, né, se eu ali vier a demandar, né, atividade de prestação de serviços. Então, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Então, eu vou aplicar em um determinado gasto. Então, isso dentro na avaliação do patrimônio, avaliação de resultado, a gente chama que são as despesas, que são essas variações patrimoniais negativas. Por quê? Toda despesa, ela em um primeiro momento vai representar o quê? Uma diminuição do meu patrimônio. Certo? Diminuição no sentido do quê? Ó, se eu compro mercadoria, eu estou aplicando recurso, eu vou ter que, o dinheiro que eu comprar a mercadoria, tirar ele do meu caixa para pagar o fornecedor. Da mesma forma, o meu colaborador, o meu funcionário, eu vou, né, no final do período, se eu lanço lá essa minha despesa com funcionários e a folha de pagamento, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que tirar o dinheiro do meu caixa para poder pagar a remuneração. Da mesma forma, os tributos que uma empresa ela paga, né? Ela vai ter que fazer o quê? Ela vai ter que tirar o dinheiro do caixa e aplicar na forma do quê? Do pagamento desse tributo que ela deve para o governo. Então, todas essas despesas, pessoal, a gente fala que são essas aplicações de recurso. Por quê? Em um primeiro momento, é onde a empresa vai aplicar o dinheiro e essa aplicação do dinheiro, essa aplicação no sentido assim, não de aplicação financeira, mas é aonde ela vai destinar, é para onde ela vai mandar esse recurso, que, consequentemente, por ser uma despesa, ela vai sair do patrimônio, então, ou seja, ela vai reduzir. Então, por isso que é importante uma empresa, ela sempre fazer o acompanhamento da gestão administrativa dela, no sentido do quê? Cada vez mais aumentar a receita, aumentar a origem de um recurso, para que essa saída de recurso não prejudique o lucro final dela. Porque vamos pensar assim, quanto mais despesa eu tenho, quanto mais saída de dinheiro, menor vai ser o meu resultado. Né? Aí vai chegar no momento, que é o que a gente chama também, né, dentro da gestão de estoques, que é o ponto de equilíbrio, e fala assim, olha, é o mínimo que eu tenho que vender para ficar empatado.
A partir disso, eu tenho que buscar aumentar as minhas receitas, porque eu aumentando as minhas receitas, no final do período eu vou conseguir ter um resultado positivo. Então, todas essas despesas, pessoal, elas vão representar essa redução do patrimônio, que assim como as receitas são classificadas entre receitas operacionais e outras receitas, também para as despesas a gente tem o quê? Despesas operacionais como outras despesas, né? Que vamos dizer assim, que são outras despesas que antigamente a gente falava de despesas não operacionais, tá? Então aqui, ó, como a gente falou, despesa operacional, assim como, seguindo o raciocínio das receitas operacionais que são da operação, que é aquilo que, né, da atividade fim da empresa, essas despesas operacionais representam o quê? Todas aquelas despesas que a empresa julga como necessária, como fundamental e imprescindível para poder ali manter a sua atividade. Tá? Então, ó, quais são essas? Como que a gente classifica isso? Né? Porque ao final a gente vai ver uma demonstração do resultado completo, a gente está indo assim por partes, para a gente poder analisar bem cada grupo. Então, no caso, a gente tem ali despesas com vendas, despesas administrativas e despesas tributárias. Se uma empresa ela decidir ali fazer uma classificação mais completa, a critério, né? Porque uma empresa, a gente fala assim, que ela é um organismo vivo, né? Que uma empresa, ela vai se adaptar conforme a sua realidade. Então, para minha tomada de decisão, é mais importante, né? É mais, vamos dizer assim, vai me trazer maiores informações se eu subclassificar em mais grupos. Mas, geralmente, o que é mais comum em termos de apresentação dessas despesas é a gente classificar entre despesas com vendas, administrativas e despesas tributárias, certo? Despesas com vendas. O salário da minha equipe de venda, da minha equipe de marketing, o valor do meu gasto com publicidade e propaganda, brindes, amostra grátis, patrocínios que uma empresa pode vir a fazer, comissão que eu pago para o meu revendedor, para ele poder ali fazer ali a venda na região do meu produto, do meu bem, do meu serviço. Então, são as despesas com vendas, para poder identificar, ó, para eu vender, né? Quais são as minhas despesas dessa minha operação de venda? Como também eu posso ter o quê? Despesas administrativas, que são o quê? Aquelas despesas para a empresa poder operar ali no dia a dia. Uma água, né, uma energia, um telefone, uma manutenção que ela pode vir a ter, limpeza, né? Então, quais são as despesas administrativas? Material de escritório, né, despesa com postagem de correios e telégrafos. Então, quais são as despesas ali no dia a dia que é necessário para eu poder operar? Então, essas são as minhas despesas administrativas. E as despesas tributárias, pessoal, aqui é importante a gente só fazer uma distinção que não são aquelas despesas que uma empresa paga quando ela vende. Por exemplo, igual vocês viram lá na gestão tributária, a gente pode ter 3 tipos de tributos. Tributos que são sobre a renda, né, sobre o patrimônio e sobre o consumo, certo? Os tributos, né, os impostos que a gente paga sobre a renda. O principal, imposto de renda. Né? Os tributos que a gente paga sobre o patrimônio, que são sobre aqueles bens que a gente tem. O IPTU, IPVA, né, que são aqueles tributos que vão incidir sobre o patrimônio das pessoas, sejam elas pessoas físicas ou pessoas jurídicas. E quais são os tributos, né, que a gente paga sobre o consumo? ICMS, porque eu estou circulando com a mercadoria, PIS, COFINS, IPI, se eu for uma indústria, eu posso vir a pagar também o meu Simples Nacional, que é eu unificar todos esses recolhimentos, né, no caso também se eu for uma empresa prestadora de serviços, o ISS, Imposto sobre Serviço, né, então esses tributos que vão incidir sobre o consumo. Se eu sou uma empresa optante pelo Simples Nacional, ao invés de pagar cada um desses tributos, eu recolho tudo numa única guia, chamada DAS, dentro do Simples Nacional, e faça ali o meu recolhimento. Então, quando a gente fala aqui na DRE de despesas tributárias, não são essas despesas dos tributos que vão incidir sobre o consumo, né? Esse ICMS, PIS, COFINS, IPI e ISS.
São aqueles tributos que a empresa ela vai pagar dentro dessa outra classificação que a gente viu. Mais especificamente, no caso dos tributos sobre a renda e sobre o patrimônio. Então, vamos lá, eu tenho esse prédio aqui que eu estou utilizando. Como esse prédio está no nome da empresa, então ela é a titular, ela tem a propriedade. Então, consequentemente, o que ela tem que fazer? Pagar o IPTU. Os bens que ela tem lá móveis, a moto, o veículo, né, que ela utiliza ali no dia a dia na forma do seu imobilizado. O que ela tem que fazer? Pagar o IPVA. Então, são esses tributos que vão aparecer aqui. Vai ver, esses tributos que vão incidir sobre o consumo, que a gente falou, eles aparecem de uma forma distinta na DRE, que a gente vai discutir mais para frente. Tá? Então, a gente fala ali das despesas tributárias, são esses tributos sobre a renda e sobre o patrimônio, tá? Porque sobre o consumo, que é aquele que a empresa paga sobre a atividade dela, aparece num outro grupo, tá? Bom, e aqui para a gente finalizar, pessoal, as outras despesas vão representar o quê? As despesas também das atividades acessórias. Então, igual a gente falou, se eu tenho lá, por exemplo, uma empresa que vendeu o imobilizado dela, que estava lá na contabilidade por 50 mil, certo? Só que ela conseguiu vender somente por 40, contabilmente falando, por mais que tenha entrado dinheiro no caixa de 40, na hora de fazer a apuração, ela teve uma perda, né? Perda no sentido do quê? Ó, lá no passado, eu gastei 50 mil. Só que eu só consegui recuperar 40. Então, ela teve uma perda nesse valor de 10. Tá? Então, a gente classifica isso como outra despesa. Assim como também para o intangível, como também, pessoal, só vou subir aqui para todo mundo poder acompanhar melhor. A gente pode ter uma despesa, né, classificado como outras despesas, como provisões para perdas. Por exemplo, eu sou uma empresa que trabalha ali com um estoque de produtos perecíveis, certo? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter ali a minha estimativa do tanto do produto que fica na minha prateleira, certo? Que em um determinado período eu não consigo vender e, consequentemente, ele fica deteriorado. Isso acontece muito bastante, pessoal, em empresas que exploram atividade de hortifruti, mercado, né, produto, no setor também de informática, que o produto ele fica obsoleto, né? Então a empresa precisa fazer ali uma estimativa por tanto que ela pode vir a perder. Então, assim, ela vai fazendo esse acompanhamento e lança uma provisão. Por exemplo, provisão para perdas no estoque. Isso, né, dentro, na hora de fazer a classificação, vai ficar onde? Dentro de outras despesas. Ok? Também ali, perdas com clientes, provisão para danos ambientais. Então, assim, todas essas provisões, a empresa ela vai fazendo esse reconhecimento para poder ter o acompanhamento. Tá? Só que como não é normal da atividade, o que ela faz? Ela coloca dentro de outras despesas. E aí, pessoal, a gente falando assim da atividade operacional, uma outra coisa que é importante a gente fazer essa segregação é o resultado financeiro de uma empresa, né? Porque a gente, a partir disso, a gente, para poder ter a avaliação no sentido do quê? Se a gente fala que uma empresa, ela tem atividade operacional, atividade fim, a partir do momento em que ela tem ali as suas receitas e despesas financeiras, a gente faz essa segregação no sentido do quê? Para ver como que essa empresa está desempenhando o seu controle, o seu giro financeiro. Porque vamos avaliar o seguinte, toda vez que a gente fala, né, vamos trazer assim mais para a nossa atividade empresarial. Se a gente vai numa loja consumir um bem ou um serviço, vamos pensar no caso de um bem. Nessas lojas de varejo, né, grande rede de atacado e tudo mais. Geralmente, quando falar o mesmo preço à vista é o preço a prazo, a gente pode já analisar que isso não existe, né? Porque se a gente fala que vai vender a prazo, o que a empresa ela considera como critério na hora da formação do preço de venda? O custo do dinheiro, né? Porque eu não vou receber o dinheiro agora. Eu vou receber esse dinheiro aonde? No longo prazo.
Então, o que ela vai colocar nisso? Além da taxa de juros, que, de fato, é a linha normal da atividade dela, ela vai considerar a taxa de inadimplência, o risco do negócio, para que, numa operação de venda, ela possa ter o preço dela a prazo. Certo? E aí a gente até sempre fala assim, compensa comprar à vista e a prazo? Vamos analisar. Tem desconto à vista? Se não tem desconto à vista, então compensa eu comprar a prazo. Tá? Então, se eu faço a minha venda a prazo, certo? E dentro dessa venda eu vou cobrar uns juros, esses juros que tá dentro do valor da minha venda, eu tenho que segregar na hora de fazer a minha apuração. Por quê? Em um determinado momento, assim como quando eu pago o meu fornecedor a prazo, ele também vai estar me cobrando juros. Isso, dentro da contabilidade, a gente chama de ajuste a valor presente, em que, vamos supor, eu comprei uma mercadoria para pagar ao longo de 2 anos, no valor de 50 mil reais. Na data de hoje, qual seria o valor presente? Porque 50 mil reais é para daqui a 2 anos. Então, qual que é o valor de juros embutidos nessa operação? Tanto na condição de eu que estou vendendo, como eu também, eu fazendo a aquisição dessa mercadoria. Então, esse resultado financeiro, porque vamos supor, eu comprei a prazo. O meu fornecedor, ele está me cobrando juros. Da mesma forma que quando eu vendo, eu também vou cobrar os juros. Então, a partir do momento em que eu identifico que tem ali um encargo financeiro nessa operação, na hora de avaliar o meu resultado, eu também preciso segregar. Da mesma forma, se a empresa ela tem um dinheiro parado no banco, certo? Ela vai e decide fazer a aplicação. Então, essa aplicação que vai render juros, ela vai classificar como uma receita, porém como uma receita financeira. Porque, vamos pensar assim, é uma receita decorrente, vamos pensar assim, decorrente da aplicação do capital. De um dinheiro que ela tem, que não vai ser utilizado na atividade comercial dela, mas sim com esse cunho financeiro. Essa finalidade de auferir renda pela própria aplicação desse recurso no banco. Da mesma forma em que a empresa, ela tendo dinheiro, ela pode contrair um empréstimo, certo? E por esse empréstimo pagar os juros. Então, esses juros que ela paga, ela tem que fazer a segregação dela, porque ela vai confrontar no final do período o seu resultado financeiro. Eu tive mais rendimento financeiro, mais receita financeira, ou tive menos, mais despesa financeira. Para no final do período eu ver, meu resultado financeiro, ele está sendo deficitário, ele está me gerando um resultado negativo. Tá? Da mesma forma, se ela concede um benefício no sentido assim, de dar desconto no boleto para o cliente, vamos falar assim, esse boleto está no valor de R$500. Se pagar até a venda, até o vencimento dessa fatura, conceder 5% de desconto. Então, essa concessão desse desconto no pagamento, ela vai tratar como despesa financeira. Da mesma forma em que, se ela vai pagar um boleto que para ela estava lá, por exemplo, R$1.000, e ela paga somente 900, que ela teve um desconto pelo pagamento, o que isso vai representar? Um desconto financeiro obtido, se ela obteve, então, ou seja, sobrou para ela nessa operação. Antes seria exigido dela o valor de 1.000, agora que ela reconheceu, inclusive, a despesa por valor de 1.000. Só que agora ela foi pagar, precisou sair do caixa dela somente 900. Então, esse 100, para ela, é uma receita financeira. Porque ela foi pagar, não precisou desembolsar. Certo? Então, assim, pessoal, é só para a gente poder ter esse panorama no sentido do quê? Que toda vez na hora de eu fazer a minha análise, eu identificar da onde está vindo as minhas receitas e as minhas despesas. Minhas receitas operacionais, outras receitas e receitas financeiras, assim como as minhas despesas operacionais, outras despesas e despesas financeiras. Bom, e aí, pessoal, assim, só para a gente poder ter essa visão, passando mais pela parte técnica, no final do período, se eu tiver um resultado positivo, que é o que a gente chama de saldo credor, eu vou confrontar.
todas essas receitas e despesas. Se eu tiver um resultado positivo, eu vou mandar lá para o meu patrimônio o lucro. Porque vocês podem perceber que quando a gente avalia um balanço patrimonial, esses bens, direitos e obrigações, tem ali o patrimônio líquido no sentido do quê? Que vai ter o capital social e o lucro ou prejuízo. Então, eu não mando para o meu patrimônio, né, as minhas receitas e despesas. Eu vou apurar o resultado, né, ó, deixa eu adiantar aqui para vocês. Eu vou apurar o meu resultado e ver, ó, eu tive lucro ou tive prejuízo. Se eu tiver lucro ou prejuízo, é esse resultado que eu vou mandar para o balanço. Eu não vou mandar lá para o meu patrimônio, vocês podem ver. E nenhum balanço patrimonial vai ter receita e despesa, né? Vai ter lá os bens, direitos, as obrigações e a situação financeira líquida da empresa, que geralmente vai ser acompanhada pelo capital social e uma conta de lucro ou prejuízo. Então, o que vai ser, né, de fato, que vai compor o patrimônio da empresa? Somente o lucro ou prejuízo. Então, por isso que a gente falou no início que isso, pessoal, essas contas de resultado, essas contas de receita e despesa, quando a gente olha um relatório financeiro, quando a gente olha um relatório contábil, elas vão estar zeradas. Vão estar zeradas porque eu vou apurar, ó, dentro desse período, eu tive lucro ou prejuízo. E é esse lucro ou prejuízo que eu vou mandar para o meu balanço patrimonial e ver qual que é a situação econômica e financeira da empresa. Bom, e aí a gente finalizando, ó, então a tão chamada, né, o que a gente vem falando até então, demonstração do resultado, ó. Deixa eu só fechar aqui. Acho que assim fica melhor para todo mundo ver, porque, ó, deixa eu só aumentar um pouquinho, porque acho que fica essa imagem de compartilhamento. Ó, então, pessoal, como que fica no final uma demonstração do resultado, para a gente fechar isso tudo que a gente vem abordando? A gente tem lá a receita, certo? A receita bruta, que vai ser classificada produtos, mercadorias e serviços. Algumas deduções dessa receita no sentido do quê? Essas deduções vão ser o quê? Os tributos que ela vai ter que pagar sobre essa venda, que foi o que a gente comentou, ICMS, PIS, COFINS, IPI, a Simples Nacional, Imposto sobre Serviço, descontos que ela pode conceder, né, de forma incondicional, vendas canceladas, devoluções. Então, beleza, eu vendi. O que eu vou abater dessa minha venda? Então, o que vai anular a minha receita? Por quê? Eu fazendo esses descontos, eu chego na minha receita líquida. Da minha receita líquida, então beleza, ó, essa é a minha receita líquida do período. Quanto que eu tive de custo? Né? Aqui a gente está trabalhando como uma empresa comercial. Mas eu poderia ter também custo do produto fabricado, custo do produto vendido, custo dos serviços que a empresa prestou. Então, beleza. Para eu gerar essa receita, o que eu tive de custo? Né, de fato. Abati o meu custo, chego no meu lucro, né, da atividade operacional. Ok? Esse lucro da minha atividade operacional, ou também a gente poderia aqui chamar de lucro bruto. A gente vai ter essas despesas operacionais que a gente viu, certo? Vai ter ali um subitem para classificar entre outras receitas e despesas, e a gente chega no resultado antes das receitas e despesas financeiras. Então, ó, vocês percebam que numa demonstração do resultado, a gente classifica de forma diferente o meu resultado financeiro. Eu não posso colocar elas aqui, né, dentro das minhas despesas operacionais, as receitas e despesas. Até, né, antigamente tinha essa classificação em conjunto. Mas para tomada de decisão é importante eu avaliar, né, vamos dizer assim, o quanto que eu estou dando de rendimento financeiro e encargos financeiros para ter uma visão mais segregada, né, mais íntegra do que está acontecendo dentro da empresa. Tá? E aí, no final, eu apuro o meu lucro ou prejuízo antes do imposto de renda. Porque aí o que vai acontecer? Se eu tive lucro, eu vou pagar o meu IR e a minha contribuição social para o governo. Né? Se eu tive prejuízo, eu não tenho o que falar, né? Porque é o imposto sobre a renda. Qual que é a renda que uma empresa tem? Lucro. Se ela teve prejuízo, não teve renda. Não teve renda, não tendo renda, não há o que se falar de imposto. Tá? E aí, só fazendo um parênteses, né, até aí para o pessoal
que às vezes já trabalha na área ou que tem ali um contato mais próximo em relação aos regimes de tributação, tem ali um que a gente fala de lucro real, que vai seguir uma regra, né, mais à parte, ok? Mas assim, a regra geral, se eu tiver lucro eu pago, se eu não tiver, não há o que se falar dela. Por quê? Eu tendo lucro, eu pago meu imposto de renda e a minha contribuição social, e aí, de fato, o que sobrar, esse lucro líquido, é o que a empresa vai pagar para os sócios, reinvestir na atividade nela, pagar a participação para os funcionários no PLR. Então, o lucro líquido. Então, o que sobrou para a empresa de lucro? Aí ela vai dar a destinação conforme tiver lá estipulado no contrato social. Bom, meus queridos, então, ó, com isso a gente finaliza, né, essa questão da avaliação, essa questão, né, da apuração do resultado, como que funciona a DRE, receita, despesa, e agora a gente, né, vai dar... Eu tenho todo esse conjunto de bens, direitos e obrigações de uma empresa, eu vou lá, apurei o meu resultado, tá? Apurando o meu resultado, eu tive lucro ou prejuízo. Beleza. Feito isso, né? Como que eu avalio, então, todas essas informações? Então, eu tenho lá meu balanço patrimonial, a minha demonstração do resultado, mas o que isso quer dizer para mim? Né? O que isso representa de fato na hora de eu tomar a minha decisão? Qual que é o olhar, né, vamos dizer assim, que a gente tem que ter nesses relatórios administrativos, nesses relatórios gerenciais, contábeis, financeiros, tá? E aí, pessoal, mesmo esquema. Quem depois aí também tiver alguma dúvida ou quiser guardar para o final, para a gente ter aí um bate-papo ao final da nossa capacitação, a gente vai conversando. Bom, então, falar de indicadores financeiros. Então, primeira coisa, o que quer dizer indicador? Né? O indicador, como o próprio nome fala, pessoal, ele vai direcionar, ele vai indicar. Indicar no sentido do quê? Trazendo para a nossa realidade empresarial. O que está acontecendo com a empresa, certo? Então, qual que é a atual situação? Então, a empresa ela veio caminhando. Qual que é o resultado que ela apresentou em função dessas decisões que foram tomadas? Né? Então, quando a gente fala de indicador, é importante a gente avaliar o quê? Que esse indicador financeiro, ele vai me trazer uma informação, certo? Só que, para eu ter essa informação, eu tenho que ter o quê? Um critério técnico, um critério objetivo para eu falar que determinado valor representa, né, determinado índice, determinado percentual, determinado indicador, representa de fato aquilo que ele se propõe a apresentar. E para isso, pessoal, a gente fala que esses indicadores de desempenho, de avaliação financeira, eles são elaborados por meio de critérios objetivos, critério esse que a gente chama do quê? De métricas. Então, quais são essas métricas? Quais são esses critérios que a gente vai utilizar para falar, não, ó, essa empresa está tendo um resultado positivo. Não, essa empresa está deficitária, vamos fazer alguma coisa, vamos tomar uma decisão, vamos buscar uma forma de solucionar esse problema para poder aumentar, né, o seu resultado. Ok? Então, ó, esses indicadores, de uma forma mais conceitual, representam o quê? Métricas utilizadas para avaliar o desempenho tanto de uma atividade como também de um setor, né? Vamos pensar assim, além de eu fazer a avaliação da minha empresa, vamos supor que eu vou fazer ali uma pesquisa, seja de iniciação científica, uma pesquisa de mercado, em que eu vou avaliar ali o desempenho das empresas, né? Ali na minha região. Vamos pegar ali, por exemplo, o setor de comércio varejista de produtos para perfumaria, né? Ou ali o setor varejista de produtos alimentícios. Qual que é o desempenho, né, desse setor, certo? Aqui no meu contexto local, regional ou nacional. Então eu posso avaliar, seja a minha empresa ou também um segmento específico, para avaliar, ó, por exemplo, o setor de construção civil.
né? Ele veio apresentando o quê? Uma queda nos últimos anos. Ah, não. Os produtos de bens de consumo duráveis. Ele vem apresentando um aumento. Então, o que vai falar que está... para onde que está indo a atividade da empresa, para onde que a empresa está caminhando? Por meio desses indicadores. Indicadores esses que são feitos com bases em métricas, que vão avaliar, então, o desempenho de uma atividade ou setor, ou até para facilitar a comparação em períodos distintos, né? Porque eu vou avaliar, meu desempenho nesse ano foi tanto. Qual que é o meu desempenho no ano seguinte? Né? De um ano para o outro. O que aconteceu? Né? Eu melhorei o meu desempenho, eu tomei decisões que não foram assim tão ideais, que aí comprometeram, né, a minha atuação estratégica dentro do mercado. O que aconteceu? Né? Lancei um produto, determinado produto num ano. No outro, na hora que eu faço a avaliação de um ano para o outro, as minhas vendas caíram, ou minhas vendas aumentaram. Então, esses indicadores, pessoal, a gente fala que é como se fosse um termômetro da atividade empresária, para falar, né, então, de fato, como que a empresa está conduzindo a sua atividade e, a partir disso, identificar e solucionar possíveis problemas. Né? Estou vendo, meu lucro está caindo, o meu retorno, né, a minha taxa de lucratividade, a minha rentabilidade, ela está diminuindo. Então, o que a gente vai fazer? Os indicadores estão trazendo isso para a gente. Então, como que a gente vai solucionar esse problema? Tá? E isso, né, esses indicadores servem para quê? A partir do momento em que a gente estabelece, utiliza esse indicador, a empresa ela vai fazer o quê? Estabelecer metas. O que quer dizer, então, conceitualmente, essas metas? São valores desejados e que devem ser atingidos para a gente falar, eu tive sucesso nessa etapa ou nesse projeto. Dentro da empresa, também ao longo desse período. Então, qual que é a minha meta de vendas? Né? É vender tantos por cento? Aumentar as vendas de um período para o outro? Né? Então, eu vou colocar essa meta para que, na hora de eu analisar o meu indicador, eu falar, eu tive sucesso nesse projeto? Eu tive processo nesse período, nessa etapa? Só que muitas vezes a gente sabe, né, que isso não é possível, que ainda mais agora, num período de crise, tudo que a empresa planejou né, em períodos anteriores para ao longo desse ano, em função, né, de fatores adversos, ela pode fazer com que ela não alcance as suas metas. É que muito embora a gente esteja, né, vivendo aí um período atípico dentro da nossa economia, dentro dessa atividade empresária, é comum mesmo a empresa ela ter ali ao longo da sua atividade um não alcance dessas metas. Só que isso vai dizer, né, vai representar que ela não está, vamos pensar assim, que ela não está gerindo aquele comércio, aquela atividade da forma correta? Não necessariamente, porque dentro dessas metas a gente coloca o quê? Uma tolerância. Fala, a minha meta é essa. Só que, né, a minha tolerância, essa margem aceitável, né, é tanto. Então, por exemplo, estabeleci uma venda de metas de aumentar em 10% ao ano, certo? Mas ali a minha tolerância, vamos colocar ali, de 7%, né, que a gente chama, vamos dizer, a margem de erro. Mas, né, se eu conseguir aumentar em 7%, já vou ficar satisfeito. Mas isso não significa que, se ela alcançar somente 7%, que ela vai deixar de fazer o acompanhamento desse indicador, desse índice e avaliar essa métrica. Ela vai fazer análise no sentido do quê? Não, beleza, consegui aumentar 7, está dentro da minha margem de tolerância. Mas o que causou, né, o que ocasionou esse fato de ela não conseguir alcançar a meta de 10? Ela vai rever o planejamento estratégico dela, o projeto de negócio, para poder ali traçar os seus novos direcionamentos. Bom, e isso vai culminar no quê? Nas decisões empresariais. Que aí a gente só retoma o que a gente viu lá no nosso segundo dia de capacitação, no próprio objetivo da contabilidade, certo? Porque a contabilidade vai ser essa ciência que estuda e controla o patrimônio das entidades, com a intenção de fornecer informações aos seus usuários. E agora a gente já faz uma breve distinção entre que tipo de informação? Né? Informação no sentido do quê? De natureza contábil, certo? Natureza econômica, vamos dizer assim, como também de natureza financeira. Por quê? Contábil. O que quer dizer essa informação?
fornece dados sobre o valor e composição do patrimônio, certo? No entanto, quando a gente fala de informação financeira, né, porque o patrimônio está lá, bens, direitos e obrigações. A informação financeira, pessoal, que tipo de informação que ela vai trazer para a gente? Principalmente em relação ao quê? Volumes e prazos de entrada e saída de caixa, desempenho e risco da empresa. Então aqui, a informação financeira, propriamente dito, já vai dar um olhar mais crítico para a gente, um olhar mais objetivo. Porque são muitas empresas que são que têm ali um resultado favorável, né, que são favoráveis numa perspectiva econômica, mas são financeiramente inviáveis, certo? Porque vamos pensar assim, ó, se a gente olha a DRE, tudo que eu vendi no mês e tudo que eu tive de despesa, né? Opa, no final eu tive ali um lucro, vamos pensar ali no período. Vendi 100 mil reais e tive despesa com 30, certo? 30 não, perdão, 70. No final do período, opa, tive 30 mil de lucro no mês. Só que, muitas vezes, esse lucro que está na DRE não representa o dinheiro que ela tem no caixa, né? Por quê? Ela pode vender a prazo. E aí, da onde que a minha decisão empresarial vai, vamos dizer assim, se conectar, né? Vai se encaixar com isso que a gente está falando da tomada de decisão no âmbito da análise financeira. Olha, eu vendi a prazo. Tive lucro na DRE, só que esse lucro não representa 30 mil no meu caixa, não representa disponibilidade para no final do mês eu pagar as minhas contas. Porque ali na hora de eu controlar o meu caixa, o que pode acontecer? Olha, eu estou vendendo, né? Eu concedo um prazo médio de recebimento de 30 dias para o meu cliente, só que o meu fornecedor só me vende para pagar daqui 20. E aí, como que faz? Da onde eu vou tirar dinheiro para pagar o fornecedor? Né? No quinto dia útil, vamos supor, ó, vendi ali no final do mês, dia 25, para receber daqui 30 dias. No quinto dia útil, eu já tenho que pagar a folha de pagamento. Né? Eu já tenho que remunerar, fazer o pagamento dos meus funcionários. De onde vai sair esse dinheiro? Então, muitas empresas, muito embora tenha ali um resultado financeiro, um resultado lá na DRE, na forma de lucro, muitas vezes elas podem trabalhar ali no vermelho no sentido do que, olha, eu não tenho dinheiro no caixa. A minha gestão de caixa, né, a minha gestão financeira, vamos dizer assim, ela não está sendo feita da forma mais adequada. Isso faz com que a empresa precise de mais dinheiro do sócio, muitas vezes o sócio não tem esse dinheiro. O que ela vai fazer? Ela vai contrair empréstimo, vai pagar juros, vai ali, né, e consequentemente esses juros vai diminuir o lucro dela. Então, assim, não que uma empresa não possa fazer empréstimos, né? Que ela possa ali fazer financiamentos e buscar capital financeiro dos bancos, né, nessa modalidade. Ela pode, né? E muitas vezes é até mais viável ela fazer isso daí no sentido do que, olha, o meu fornecedor, se eu comprar a prazo, ele me cobra um juros de 7%. Se eu for no banco e captar um empréstimo, o banco me cobra 5%. O que compensa? Eu contratar um empréstimo e pagar o fornecedor à vista. Né? Só que, olhando assim, dentro de um contexto mais de gestão, de tomada de decisão e de resultado final, na hora de a gente avaliar o patrimônio, é ideal que a empresa não fique dependente de capital de terceiros, né? E aí a gente fala, né, de capital na forma de empréstimos e financiamentos, no sentido do quê? Para ela cobrir o rombo do caixa. Tá? Ela pode fazer, assim, de fato, contratar empréstimos e financiamentos, mas que ela tenha ali um bom acompanhamento no sentido de ter uma boa gestão de caixa. Né? Quando a gente fala que ela vai captar esses empréstimos, que é assim, não tão aconselhável, é justamente para isso, para ela não, né, vamos pensar assim, que ela está buscando esse empréstimo não para cobrir o rombo no caixa, né? Essa falta de recursos para poder desempenhar a atividade. Bom, e aí, né, essa avaliação financeira, que é o que a gente falou, está relativo. Né, um dos itens de maior relevância, porque ele vai avaliar a entrada e saída de dinheiro, certo? Que a gente pode adiantar. E aí, ó, pessoal, quais são esses tripés que a gente fala, né, na tomada de avaliação e decisão estratégica, o tripé das decisões que uma empresa ela pode avaliar, né? Então, ó, a gente fala que
esse tripé, né, esse conjunto, essa classificação das decisões, elas podem ter esse critério no sentido do quê? De avaliar a minha decisão, né, a minha situação financeira, a minha situação econômica, como também a minha situação estratégica. Decisão no financeiro no sentido do quê? Então, agora utilizando um pouquinho mais do termo técnico. A situação financeira, né? Então, de fato, há liquidez. Então, ou seja, a minha empresa está apresentando uma liquidez, né, que é o que a gente vai abordar ali no sentido, agora, né, mais para frente, no sentido de fala, na hora de eu comparar o total dos meus bens, direitos e minhas obrigações. Se eu estiver falando da minha situação, né, econômica, a minha empresa, ela é rentável? Né? Então, ou seja, ela é uma empresa, vamos pensar assim, atrativa para ter mais investimentos, porque vamos pensar numa empresa que vai buscar capital de terceiros, né? Vamos pensar lá na bolsa. O que os investidores, em um primeiro momento, vão avaliar nessa empresa? Se ela tem uma boa situação financeira, como também econômica, né? Ela é rentável? Ela consegue gerar lucro e, consequentemente, pagar para aqueles que investiram nela? Né? Então, qual que é a minha situação econômica? Qual que é a rentabilidade, qual que é a taxa, né, de retorno do meu negócio? Como também a minha situação estratégica. Então, ó, a minha tomada de decisão estratégica, do meu plano de ação, meu plano operacional, ele está gerando lucro no final? Essas minhas decisões que eu estou tomando, tá me gerando, né, esse resultado positivo que todas as organizações almejam? Tá? Então, assim, para a gente fechar, a gente vai falar um pouquinho desses índices, de como que a gente tem que avaliar. Então, beleza, como que eu vejo se a minha empresa, né, ela tem essa liquidez? Bom, análise de liquidez. Então, em primeiro momento, ó, o que representa essa análise de liquidez de uma empresa? Eles avaliam, então, a capacidade do quê? De pagamento, né, de uma empresa quando comparadas com as suas obrigações. Obrigações com quem? Com fornecedores, funcionários, governo e terceiros de uma forma geral. E aí, como que a gente classifica? Né? Então, como que vamos pensar assim o seguinte, eu tenho ali meu patrimônio, certo? Qual que é a análise de liquidez que eu vou fazer? Então, eu posso ter aí 4 tipos de fazer essa análise. Liquidez geral, corrente, o que a gente chama também de liquidez seca e liquidez imediata. Ok? Bom, então, se a gente for falar de liquidez geral, então, como o próprio nome fala, ó, geralzão. Então, todos os meus bens e direitos quando comparados com as minhas obrigações. Então, se a gente fala ali, ó, esse índice tem como objetivo avaliar a liquidez no longo prazo, o que isso representa para a gente? Em que eu vou avaliar meus bens e direitos não somente pelos próximos 12 meses, como também após esse período. Então, ó, eu estou olhando o todo, o completo, o geral, né? Além desses 12 meses, que é o que a gente falou lá no nosso segundo dia de capacitação, de circulante e não circulante. Né? Circulante está dentro dos próximos 12 meses. O não circulante está após esses 12 meses. Então, se eu falo que eu estou avaliando, ó, qual que é a minha liquidez geral? Então, o bruto do negócio. Qual que é esse índice de liquidez geral? O que a gente quer dizer com isso? Que eu estou olhando o todo, tanto no curto quanto no longo prazo. Né? E como que a gente faz essa continha? Né? Ó, liquidez geral. A gente pega o ativo circulante mais aquele ativo que é o realizável em longo prazo. Então, ou seja, o que eu vou receber daqui 12 meses? Né? E aqui a gente desconsidera dentro do não circulante, aquele intangível e o imobilizado. E divide pelo passivo circulante e o passivo não circulante. Então, ou seja, o que eu tenho de bens e direitos no curto e longo prazo, dividido, né, pelo que eu tenho para pagar no curto e no longo prazo. O que isso vai me trazer de informação? Ó, então, vamos pegar aqui como exemplo, pessoal. Eu tenho aqui um patrimônio, certo? Ó, então, vocês podem perceber aqui, ó. Deixa eu só colocar o ponteiro. Eu tenho lá as minhas contas de caixa, banco, clientes, né? Ó, os estoques está dentro do meu ativo circulante, como também no ativo não circulante, ou seja, que é o do longo prazo da empresa. Então, eu tenho aqui, propriamente dito, o realizável em longo prazo, que é o que, de fato, a empresa vai receber pela venda, né, após os períodos dos 12 meses,
investimentos, imobilizados e intangível, certo? Como também ela tem o quê? As obrigações dela. Opa. Então, ó, eu tenho aqui as minhas obrigações. Então, o que eu devo, né, para terceiros? Eu tenho aqui meus fornecedores, salários, encargos, tributos para o fisco, né? Como também as obrigações dela no longo prazo, né? E no longo prazo, o que ela pode ter? Ó, fornecedores que ela vai pagar daqui a 12 meses, outras obrigações, né, as demais contas. Tranquilo. As demais contas que ela pode ter. Então, assim, ó, avaliando, ó, esses bens, direitos e obrigações e a situação financeira líquida da empresa, tá? Que é o patrimônio líquido. Se a gente vai fazer a análise de liquidez geral, o que a gente vai considerar, então, ali na nossa continha que a gente viu? O ativo circulante mais o realizável em longo prazo, certo? Ó. Então, a gente vai só considerar essa conta, comparado com o quê? O meu passivo total. Então, todas as minhas obrigações, no curto e longo prazo. Então, ó, no índice de liquidez geral, se a gente fosse analisar, ó, liquidez geral, ativo circulante mais realizável em longo prazo, dividido pelo passivo circulante, né, mais o passivo não circulante. Então, ó, se eu somar ali o que eu tenho, ó, só vamos voltar aqui. Ó, aqui, no circulante e no não circulante, eu vou ter o total de 94 mil. 94 mil dividido por 101.700, que é o total que tem ali naquele patrimônio, né? Que a empresa apresentou de obrigações no curto e longo prazo, vai dar o quê? Um resultado de 0,92. Ok? Então, ó, circulante mais o realizável em longo prazo, dividido por todas as minhas obrigações, esse índice, né, de zero deu um resultado de liquidez geral, esse índice, né, de liquidez geral de 0,92. O que representa esse 0,92? O que eu tenho que avaliar? Deixa eu só subir aqui um pouquinho, que eu acho que deve estar tampando para vocês. Ó, que para cada R$1 de dívida que essa empresa tem, né, que ela deve para terceiros, a empresa possui 92 centavos para liquidar essas obrigações. Então, ó, vamos olhar o geral, no total, né, uma análise mais, né, total do patrimônio. Para cada R$1 de dívida, a empresa tem só 92 centavos para pagar. Então, ó, pensando aí, olhando somente o curto e longo prazo, né, somente, vamos pensar assim, o que ela tem pelos próximos 12 meses, e após esses 12 meses, olhando esse total, tem ali algo que possa vir a demandar mais dinheiro dela mais para frente, ó. Porque se eu faço a liquidez geral, para cada R$1 de dívida, eu tenho 92 centavos para pagar, futuramente ela vai precisar do quê? De dinheiro, porque ela não tem todo o capital necessário para pagar suas obrigações, né? Então, por isso que falo, ó, é geral, no curto e longo prazo, tá? Então, essa é a primeira análise que a gente faz. No entanto, ó, eu posso avaliar, então, beleza, ó, olhando o todo, mas e nos próximos 12 meses? Qual que é a minha perspectiva somente olhando no curto prazo? Então, aqui, né, qual que é o objetivo desse índice? Ele vai avaliar o quê? A liquidez no curto prazo da empresa, ou seja, incluindo somente direitos e obrigações nos próximos 12 meses. Tá? Se eu estou falando, então, dos meus próximos 12 meses, eu estou falando do meu circulante, né? Então, né, utilizando aí o termo mais técnico da administração e contabilidade. Então, o meu circulante. Então, eu vou pegar o meu ativo circulante, meus bens e direitos no curto prazo, e dividir minhas obrigações pelo passivo circulante. Né? Essas minhas obrigações no curto prazo. Para eu ver, ó, beleza, aqui no curto prazo, né, na minha liquidez corrente. O que isso representa? Vamos olhar aqui esse mesmo exemplo. No longo prazo, essa empresa ela tinha, né, considerando o longo prazo com o curto prazo, né, essa liquidez geral, comparado com as obrigações totais, tinha um índice de 0,92. Agora, a gente só vai considerar no curto prazo. Bom, então se eu for avaliar o meu curto prazo, ó, os indicadores já mudam. 81.900, que são os meus bens e direitos no curto prazo. Quando divididos pelas minhas obrigações, no curto prazo, né, ó, 63.800, qual que é o resultado? 1,28. Então, ó, quando comparado com 0,92, aqui já teve uma melhora, ó.
E aqui a análise que a gente tem. O que tem que ser feita? Para cada R$ 1 de dívida, a empresa possui quanto? R$ 1,28 para liquidar as obrigações até o próximo exercício. Então, ou seja, até os próximos 12 meses. Então, ó, quando a gente utiliza, e é até importante a gente ressaltar, classe, pessoal, que um índice ele não pode ser utilizado de forma isolada. Eu tenho que fazer essa composição, eu tenho que ter, né, esses índices de uma análise mais completa. Né? Eu tenho que analisar esses índices em conjunto. Tá? Porque um índice ele vai me trazer uma informação de determinado, né, critério, com base numa métrica. Aqui a métrica já mudou. Eu estou olhando no meu curto prazo. Então, ó, pelos próximos 12 meses eu estou com uma garantia mais, com uma folga, né, mais de dinheiro. Então, aquele 0,92, provavelmente, né, quando fala assim, ó, para cada R$ 1 de dívida eu tenho 92 centavos para saldar as minhas obrigações, essa diferença de 8 centavos, né, nessa análise, onde que vai ser exigida da empresa? Quando que ela vai ter que se preocupar mais, vamos dizer assim? Daqui a um ano. Então, ó, no curto prazo, beleza. Mas então, quais as decisões que eu vou tomar nesse curto espaço de tempo para que futuramente aquele índice não comprometa a minha saída de caixa? Porque vai faltar dinheiro, né, no índice de liquidez geral. Muito embora o liquidez corrente, né, ó, se a gente analisa ele de forma isolada, pode tomar uma decisão não tão adequada, porque, ó, não, beleza, eu tô bom, vamos dizer assim, a empresa tá boa de dinheiro, mas mais para frente, olhando todo, vai faltar, né, que é o índice de liquidez geral. Certo? Bom, um terceiro índice, pessoal, que é o quê? Liquidez seca, né? Que ele é muito parecido com o índice de liquidez geral. Entretanto, aqui, por que fala liquidez seca? Porque a gente desconsidera o quê? A conta do estoque. Por que né, chama de liquidez seca e a gente utiliza essa métrica de tirar o estoque na minha análise? Porque o estoque ele pode não ser vendido no mesmo prazo em que a empresa vai ter que pagar as suas obrigações. Né? O produto ele pode ficar ali parado no estoque, parado no estabelecimento, e estoque parado é dinheiro dentro da empresa. Né? Dentro da empresa no sentido do quê? Que ela né, pegou esse recurso, esse montante que ela tinha no caixa, tirou do caixa para comprar estoque. Né? Comprar mercadoria e, consequentemente, vai agregar valor e vai vender essa mercadoria no mercado. Né? Bom, só que se a empresa não vende, o estoque vai ser dinheiro parado. Né? Não vai ser um dinheiro que vai estar ali circulando, agregando valor. Então, o que a empresa, né, pode, né, utilizar de uma outra análise? Essa liquidez seca, justamente em função disso. Porque esse estoque, muito embora ela tenha ali o giro, né, o prazo médio que o estoque ele fica parado, né, parado lá dentro da empresa, que ela tem ali mais ou menos o tanto que demora esse giro no estoque, 10 dias, 15 dias, 5 dias, né? Vamos pensar no mercado. O giro do estoque, ele é constante, só que ele pode ser constante para um determinado produto, quanto não para outros, né? Essas empresas de atacado, mesma situação. Então, para a gente ter uma análise assim mais objetiva, dizer assim, é importante a gente desconsiderar o estoque nessa liquidez seca. Em função do que? O prazo de venda, né, que eu vou receber, a entrada de dinheiro decorrente dessa venda do estoque, pode não ser o mesmo daquele que a empresa tem para pagar suas obrigações, representando, portanto, o quê? Um risco. Certo? Então, para a gente conceituar, mesma situação. Vamos analisar aqui. Eu tenho lá no meu caixa 7.200, vou somar com o meu banco de 33.100, mais os clientes de 21.300 e dividir pelas obrigações, certo? Então, ó, se a gente considerar aqui o ativo circulante menos... pessoal, só corrigindo aqui, na hora de duplicar o slide eu só não alterei, tá? Mas liquidez seca, tá? Eu tenho ali, então, meu ativo circulante menos o estoque, né? Eu vou chegar num resultado de quanto? De 0,97. E aí ele vai ter o mesmo, né, critério de análise quando a gente fala da liquidez
geral, na liquidez corrente, que para cada R$ 1 de dívida, a empresa então vai ter 97 também para liquidar as suas obrigações no curto prazo, né? Então, assim, já melhora um pouco esse índice no sentido do que, ó, então se eu desconsiderar o meu estoque, né? Quanto que eu vou ter para pagar as minhas dívidas no curto prazo, tá? E aí, né, finalizando esses índices de liquidez, a empresa também pode ter o quê? A liquidez imediata, né? Quando fala assim, né, o que é essa liquidez imediata? É aquela liquidez momentânea, para aquele momento, para aquele exato instante, né? E a gente fala, dentro das análises financeiras, pessoal, que trata-se do índice de liquidez mais conservador. Por que conservador? Porque vai considerar somente o quê? Caixa, banco e aplicação financeira, né? Então, ó, vai vencer uma conta, tive ali uma queda das minhas vendas imediata, né? Principalmente nesse momento de crise que a gente está passando. Qual que é a liquidez imediata dessa minha empresa nesse período de quarentena, em que teve uma redução da atividade econômica, né? Porque qual que é a grande preocupação agora dos empresários? As contas vão vencer, né? Vou ter dinheiro para pagar? Vou conseguir negociar um prazo maior com o meu fornecedor? Né? Com os meus funcionários, com os meus credores, ou eu vou ter que pagar ali de forma contínua. Contínua não, perdão, de forma imediata, naquele exato momento. Né? Vai chegar lá, eu que sou uma indústria, por exemplo, tenho que pagar minha conta de luz, né? A minha energia, certo? Ou vai vencer ali um financiamento que eu preciso pagar, né? Que o banco ali não conseguiu conceder um prazo, pelo menos nesse primeiro momento, para prorrogar as parcelas. E aí, o que eu vou fazer? Da onde eu vou tirar dinheiro? Então, a liquidez imediata, né, é um dos índices assim, mais conservadores e precisos na hora de eu avaliar a minha situação, na hora de avaliar a situação do patrimônio. Porque ele vai considerar somente as disponibilidades que a empresa tem ali naquele momento para quitar as suas obrigações. E o que a gente entende, né, como disponibilidades? Né? O que a gente falou. Caixa, banco e aplicação financeira com resgate no curto prazo. Porque eu posso pegar um dinheiro, levar lá no banco e falar assim, ó, eu quero aplicar esse dinheiro, certo? Aí eu vou ter a minha opção de investimento. Quando que eu vou poder resgatar? Eu vou poder resgatar daqui a 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5 anos? Ou eu posso resgatar a qualquer momento? Então, eu tenho que segregar. Então, qual que é o período que eu vou poder utilizar, ter acesso a esse dinheiro? Então, nesse caso, na hora de considerar as minhas disponibilidades, eu posso considerar as aplicações financeiras. Só que eu tenho que ir lá, né? Essa aplicação, eu posso ter que ir lá no banco, né? Eu tenho que ter acesso a ela no exato momento em que eu precisar. Né, que eu possa fazer o resgate, possa vir a fazer o resgate no momento de necessidade de caixa da empresa, tá? Então, aqui, ó, no curto prazo, se a gente analisar, né, novamente, pessoal, só corrigindo aqui, liquidez imediata, vocês podem ver que numa liquidez corrente vai para 1,28. Só que aqui ela já caiu para 0,63, ó. Então, assim, ela tem quase ali, ó, 60% do dinheiro que vai ser exigido dela, né? Vamos supor, ó, não consegui vender, minhas contas estão vencendo, né? Supondo que nós não estivéssemos passando por esse período de quarentena e de isolamento social e, consequentemente, redução da atividade econômica. Num fluxo normal da atividade do negócio. Liquidez imediata, né? Ó, para agora, se todos os meus fornecedores decidirem exigir, ou ainda, né, se eu tiver as minhas contas para data nesse período, quanto que eu tenho de fato para pagar? Né? Então, assim, esse índice de liquidez imediata, quanto maior ele, menor, né? Porque significa que a empresa tem ali uma boa reserva de dinheiro e de caixa. Então, ó, a análise a ser feita disso, que para cada R$ 1 de dívida, a empresa então vai ter somente 63 centavos para liquidar as suas obrigações ali no curto prazo de forma imediata. Tá? Beleza, pessoal? Né? Então, assim, esses são os índices de liquidez que a gente trabalha na hora de fazer a avaliação, né, de fato, do patrimônio da empresa, olhando aquele balanço patrimonial no sentido do quê? De bens, direitos e obrigações.
Bom, e aí para a gente, né, dar sequência, a gente pode ter também os índices, né, de analisar a rentabilidade, tá? O que quer dizer essa rentabilidade? O retorno, né, nada mais é do que o retorno financeiro, certo? Então, retorno financeiro no sentido do quê? Vamos pensar numa empresa, né, como uma instituição, uma organização que, no final de um exercício, ela vai ter uma situação patrimonial. Ok? Até porque, né, por isso que a gente fala que a contabilidade ela é uma ciência social, né, não é uma ciência exata. Porque o objeto de estudo dela, que é esse patrimônio, ele é o quê? Né? Ele é uma representação, né, o patrimônio, o objeto de estudo da contabilidade, que é esse patrimônio, ele nada mais é do que? Ele é um resultado de decisões que pessoas lá atrás tomaram. E essas decisões, né, o que indicam? O que elas de fato representam? Representam a alocação de recursos. Então, aonde que eu apliquei o meu recurso? Por quê? Eu tive a minha origem, certo? A minha origem de recurso na forma de receita. Só que aí, as receitas que a empresa ela tem, né, que ela passa a auferir, consequentemente, ela vai fazer o que com essa receita? Ela vai alocar dentro da empresa. Né? Ela vai direcionar conforme o seu plano estratégico. Então, essa alocação de recursos que uma empresa ela faz em comprar mais estoque, contratar mais mão de obra, investir, né, em outro capital, enfim. Qualquer direcionamento que a empresa ela dá, né, para esse recurso, ela vai estar objetivando o quê? Esse retorno financeiro. E como a gente avalia, né, esse retorno financeiro? Aqui a gente tem alguns índices, pessoal, que assim, dentro da análise de análise financeira, estratégica, a gente tem assim vários índices que podem, né, estar ali auxiliando o empresário. Aqui a gente, né, trouxe só alguns para vocês, porque são aqueles que são mais conhecidos, né? São aqueles, o ROA, que é o retorno operacional sobre os ativos, eu tenho o ROI, né, também, que é retorno sobre investimento, e o ROI, né, que é o retorno sobre o patrimônio. E aqui, né, essas são as siglas em inglês que, né, tanto, né, do ROA e o ROI meio que casou ali com a nomenclatura em português. Mas ali o ROI, que é o Return on Equity, que é o equity, significa o quê? O patrimônio líquido da empresa, né? Então, é a nomenclatura dele em inglês. Então, o ROI, esse retorno sobre o patrimônio, também é uma métrica utilizada. Aqui a gente só vai estar trazendo para vocês a nível de contato, de conhecimento, porque assim, a gente tem ali vários índices e cada índice vai ser utilizado conforme a necessidade da empresa, certo? E, né, um dos mais comuns é o quê? O ROA, que é o retorno sobre os ativos. Então, qual que é o objetivo desse índice dentro de uma análise administrativa, análise gerencial? É um índice que vai ter como objetivo o quê? Medir a capacidade, né, da empresa de gerar retorno da sua atividade fim, pois trata de uma relação entre lucro e ativo. Então, ou seja, o meu ativo, meus bens e direitos, que são o resultado dessa alocação de recursos que uma empresa faz. Por exemplo, o meu ativo, meus bens e direitos, quanto que eu apliquei no estoque, quanto que eu tenho para receber da minha venda, né, da minha venda a prazo, quanto que eu tenho, por exemplo, né, nas minhas vendas de longo prazo, né? Então, beleza, dessa minha alocação de recursos, nesse meu ativo total, quanto que, por exemplo, também eu apliquei na compra de um bem não circulante, no imobilizado. Então, eu aloquei, né? Eu tinha dinheiro e fiz essa alocação, no curto e no longo prazo, né? Valores a receber, estoques, clientes, mobilizado. Essa minha decisão de alocar, né, de fazer essa alocação de recursos, quanto que me retornou? Então vamos analisar aqui, esse mesmo balanço, pessoal. Eu tenho aqui o meu ativo total de 137 mil, ok? Aí vamos pegar aqui, vamos supor que, por exemplo, essa empresa, né, ali ela tem a sua demonstração do resultado, em que ela tenha auferido, né, o valor de R$15.700 na forma de lucro ou prejuízo do exercício. No entanto, para a gente fazer o cálculo do ROA, né, que é o que vai utilizar ali
o lucro, né, o lucro operacional da empresa dentro daquele período, onde que ele vai estar o lucro, né, operacional de fato, né? Se a gente for utilizar a nomenclatura mais correta, porque às vezes pode aparecer ali o lucro, ali em cima do lucro bruto, como também o lucro operacional, mas isso vai depender vamos dizer assim, de cada plano de contas, mas o lucro operacional, de fato, né, da empresa, ele vai representar o quê? Para a gente poder utilizar como critério dentro dessa análise de índices, né? O resultado antes das receitas e despesas financeiras. Então, eu identifico ali a minha receita e despesa financeira, por exemplo, no valor de R$ 26.400. Então, eu pego lá 26.400, divido pelo meu ativo total, eu tenho uma taxa, né, no valor de 0,19 ou 19%. Então, qual que é a análise que isso, né, me representa? Que o lucro gerado no período corresponde a quê? A cerca de 19% da alocação dos recursos dentro da empresa. Então, ou seja, ó, tomei minha decisão de alocar recurso, né, na forma de estoque, vender a prazo, imobilizado, beleza. Quanto que isso, né, no geral, contribuiu para a geração de lucro? Né? Então, isso contribuiu 19%. No outro período, eu vou comparar. Ó, nesse ano gerou 19%. No outro ano, pode gerar, por exemplo, 25%. Então, a decisão naquele período, né, foi assertiva, né, na hora de fazer a alocação desses recursos na tomada de decisão estratégica. Tá? Bom, e aí, pessoal, ó, a gente vai dar, igual eu falei para vocês, ali tem alguns demais índices, mas é só para vocês poderem ali estar acompanhando, para terem, né, uma noção de como que funciona, quais são esses índices que a empresa ela vai utilizar. Mas assim, é claro que a gente não consegue trabalhar todos eles. Mas aqui, só para a gente poder ter um panorama, né, e já caminhando aí para a reta final da nossa capacitação, a gente tem ali também, então, né, a gente viu os índices de lucratividade, de liquidez, viu, né, o índice de rentabilidade, né, no caso, na hora de avaliar, bom, a minha empresa, ela está tendo rendimento, né, ela é uma empresa rentável, e agora a gente finaliza, né, com a análise da lucratividade no sentido do quê? De avaliar se a minha empresa, ela está, de fato, apresentando, né, um lucro desejável, porque ela pode apresentar lucro, né, no final do período. Mas esse é o lucro desejável? Aquele lucro que ela estabeleceu com base nas metas, né, para de fato estabelecer esses indicadores? Então, ó, conceitualmente falando, os indicadores têm como objetivo medir a eficiência da empresa em produzir lucro por meio das suas vendas. E aí a gente tem, né, também, dentro da análise administrativa, várias formas de avaliar. Aqui a gente tem, por exemplo, margem bruta, margem operacional, o EBITDA, né, também aí utilizando a parte contábil e gerencial, que vai ali ter o seu critério próprio. Mas aqui, ó, só para a gente poder ter né, uma visão de como que funciona, ó, vamos pegar aqui, por exemplo, esses indicadores. A minha métrica é utilizar a minha receita líquida. Então, nesse exemplo, a empresa teve lá, vendeu 150 mil. Só que desses 150, uma parte é imposto, uma parte teve devolução de venda, outro teve cancelamentos, né? Então vamos pegar ali, ó, receita líquida, que é o de fato que vai sobrar de receita para a empresa. 98.900. E quando comparado, né, com o lucro de 15.700, nessa análise de lucratividade, ó, vamos pegar aqui, por exemplo, o lucro, né, líquido do exercício. Vamos analisar a minha lucratividade nesse período. Quanto que eu tive de lucro dividido pela minha receita líquida. A lucratividade, né, que é o que é mais utilizado. Né, a gente pode estar utilizando também a receita bruta. Só que é mais preciso, se a gente utilizar somente a receita líquida, ela vai ser uma análise mais objetiva. Né, porque igual a gente comentou, parte daqueles 150 não vai ficar dentro da empresa. Ela vai pagar imposto, pode ser venda cancelada, né? Porque aquilo é um total bruto, ó, consegui vender tanto. Mas o que, né, de forma líquida vai sobrar para a empresa, somente 98.800. Então a gente pega lá, meu lucro dividido pela receita líquida, nos dá um resultado do quê? De 0,16 ou 16%. Qual que é a análise que a gente tem? Então, no ano de verificação, então, ou seja, ó, nesse ano que eu estou avaliando esse meu resultado, a empresa lucrou R$16 para cada R$100 de venda. Né? E aí,
Né? Por que esses índices eles servem de métricas tanto para o setor quanto também dentro da empresa? De um ano para o outro, eu vou avaliar o que aconteceu com o retorno do lucro sobre as minhas vendas. Né? Eu consegui lucrar, né, mantendo os 16%, ou ainda esse valor foi reduzido, foi aumentado, o que aconteceu? Né? E com base nessa análise, a gente vai e direciona a tomada de decisão estratégica para então solucionar, né, esses eventuais problemas e fazer, né, problemas no sentido do quê? Se a empresa diminuiu a taxa de lucratividade ou ainda, né, avaliar se foi assertiva essa tomada de decisão para ela poder manter ali um aumento constante nesse retorno, tá? Bom, e aí, pessoal, só para a gente finalizar, a gente, né, retoma naquilo que a gente falou também, né, no início, no sentido do quê? Na hora de eu fazer, né, vou tomar ali a minha decisão de empreender, vou abrir um negócio e buscar uma forma de exercer a minha atividade empresária. É importante a gente avaliar esses possíveis fatores que vão interferir na atividade da empresa, no sentido do quê? Eu estou tendo uma boa gestão operacional, uma boa gestão administrativa, por meio desses índices, né, porque a gente viu lá, balanço patrimonial no nosso segundo dia de treinamento, né, esses bens, direitos e obrigações. No primeiro dia de treinamento, vocês também tiveram aí sobre essa questão do empreendedorismo, como eu avaliar se eu tenho um bom negócio, como que a minha ideia ela vai chegar aí no mercado. Vocês também tiveram a oportunidade de falar também um pouquinho sobre a questão da gestão gestão estratégica de tributos, a questão trabalhista, previdenciária. Então, assim, todos esses fatores que vão estar inerentes às atividades da empresa, certo? Que, no final, a empresa vai apresentar. Qual que foi o seu resultado? Né? Foi positivo, negativo? Né? Esses índices de liquidez, de lucratividade, de rentabilidade. O que eles me trouxeram de informação? Informação que o que a gente falou lá no início vão responder essas perguntas. A minha empresa é um bom negócio? Quanto que de fato eu estou ganhando? E com base nessas informações, quais são essas melhores decisões que eu, na condição de empresário, devo tomar? Bom, meus queridos, então assim, ó, com isso a gente finaliza, né, e encerra o nosso curso, nessa capacitação em gestão contábil e plano de negócios, e a gente deixa agora essa reta final, esse momento, para a gente poder aí, quem tiver alguma dúvida, quiser algum esclarecimento, para a gente poder conversar, tá? E a gente já deixa também até o próprio agradecimento pela participação e presença aí de vocês ao longo desses dias do nosso curso. Obrigada, professor. Excelentes explicações. Estamos à disposição do nosso alunado, os alunos do Univem que participaram, os alunos da ETEC, toda a comunidade que esteve presente nesse curso. E qualquer dúvida, é só entrar em contato com a gente. Pode finalizar, professor. Bom, então é isso aí, pessoal. A gente, mais uma vez, então, de fato, né, a gente antecipa os agradecimentos e mais uma vez aí agradece a participação de todos, porque a gente está aqui, igual a professora Silvana comentou, a gente está aqui sempre à disposição de vocês para qualquer dúvida eventual aí que vocês tiverem, a gente segue à disposição, que o nosso compromisso é cada vez mais poder contribuir com o aprendizado de vocês, tá? Obrigado a todos. Obrigada. Então a gente aguarda aí, depois quem quiser ir continuar no bate-papo para tirar as eventuais dúvidas. Obrigado aí também, professor Leandro, pela presença, os demais professores.
Obrigado, Heloísa, pela participação, pela presença. Obrigado aí, professor. A gente que agradece a oportunidade. Obrigado também, Tatiana. A gente segue aí, né, reafirmando que segue à disposição de todos. Bom, então, obrigado aí, pessoal. Uma boa aula a todos também, para quem vai seguir, né, no próximo horário. E uma boa semana.